Boa noite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Um dia especial. Agradecer a Paula, a Embaixada de Negócios, por a gente ter essa oportunidade de estar aqui hoje. Eu acho que é a primeira vez que eu vou contar histórias. Eu acho que essa minha presença hoje aqui é falar um pouco sobre o Sistema Correio, falar um pouco sobre... Vou misturar um pouquinho a minha história também. Vou contar nossas passagens, as nossas lutas, as nossas conquistas, as nossas vitórias. Queria agradecer a todos que fazem o Sistema Correio, todos que estão aqui, meu pai que está ali corujando, e todos vocês que estão aqui comigo hoje. Dizer que Deus é soberano em nossas vidas, Ele é o nosso ar, a nossa força. E eu acho que eu não poderia deixar de fazer uma apresentação empresarial, um pouco também pessoal, mas sem falar desse Deus lindo que nos move, que nos impulsiona e que tem sempre essa grande força para nos guiar todos os dias. Deixa eu ver se eu consigo aqui ligar. Pronto, vamos lá. Então, eu vou falar um pouco sobre empreendedorismo, focando um pouco no empreendedorismo social. Na verdade, empreender, vocês que estão aqui sabem, não é fácil. É difícil, mas eu acho que cada um de nós tem um dom. Cada um de nós vem desde a criancinha, desde pequeno. Tem as coisas que a gente gosta mais, tem aquelas que a gente tem aptidão e tem aquelas que a gente não tem muita aptidão. Mas aí o que é que acontece? A gente vai construindo a nossa vida, e isso que eu queria deixar um pouquinho para vocês. A gente vai construindo a nossa vida, caminhando alguns passos, e a gente não sabe por que, às vezes, alguns passos nós caminhamos. Embora que a gente sempre tenha aquele objetivo, aquela visão do que a gente quer ser, às vezes, desde pequeno. Eu sempre quis fazer economia, e acho que talvez... Não foi uma influência, mas talvez, acho, dentro daquele contexto familiar. Mas a minha irmã já não quis. Então, assim, eu acho que cada um também nasce com um certo caminho, uma certa história a ser construída. Então, desde pequena, eu tinha essa vontade, né, de empreender, de buscar economia, de entender o mundo, de buscar, mas sempre teve dentro de mim algo que me deixava inquieta. E essa inquietude dentro de mim era justamente o social. Eu queria entender por que existia desigualdade social, por que distribuição de renda, por que tudo isso. E foi quando eu fiz economia, e depois eu fiz minha monografia em distribuição de renda e desigualdade social. Por isso que eu digo que a nossa caminhada ela vai passando, Deus tem um propósito em cada etapa da nossa vida, até a gente ir chegando e entendendo por que a gente chega mais ali para o meio, para o final da vida, com aquele sonho que desde criança você também tem e você acredite nele, porque às vezes ele floresce um pouquinho mais lá na frente. Então, eu vou tentar aí fazer uma apresentação para vocês, já começando um pouquinho da passagem da Bíblia, que diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Isso mostra, primeiro, Tessalonicenses 4. Então, para que vocês possam entender, que já na passagem, o que Deus nos fala, para que a gente possa ter orgulho da nossa construção, que ela não é fácil, ela é difícil, mas empreender, todos nós que empreendemos sabemos, as dúvidas, os medos, as incertezas, as tempestades, os furacões, mas eu acho que é cada um desse momento, cada uma dessa etapa, que vai realmente nos fortalecendo, nos guiando. E aí, então, vou fazer uma passagem rápida aqui na linha do tempo do Sistema Correio.
Em 1953, que foi 5 de agosto, foi fundado o Jornal Correio da Paraíba, por esse grande visionário, Teotônio Neto, em que a gente teve um grande carinho, sempre uma aproximação muito grande com ele. Isso é uma tarefa aí que meu pai fez com muito amor, e ele sempre dizia isso. E aí, ele ali fundou o Jornal Correio. Em 68, teve uma rádio também, Correio AM, a Rádio TV Correio AM. E aí, então, em 1979, foi quando o grupo começou a pertencer à nossa família, através do meu pai, Roberto Cavalcante. E eu lembro muito, quando o Teotônio falou assim, contando para a gente, ele dizia, teve vários empresários, acho que uns 3 ou 4, algumas propostas, sentei com cada um, fui sentando, fui ouvindo cada um, mas eu olhei aqueles 2 jovens, que era meu pai e o primo Paulo Brandão, e ele disse, falando comigo, com meu pai, ele disse, mas eu vi no olhar do seu pai algo que me dizia que ia ter um futuro. E foi isso que me fez vender o jornal a ele. E, graças a Deus, dessa construção de 43 anos que está conosco, eu participo há 28 anos dessa estrada. Tivemos tempestades, realmente, perdemos Paulinho, eu tinha 10 anos, né, e isso ficou muito forte na nossa mente. Depois eu fui parar lá no Correio, um diretor nosso financeiro que trabalhava numa empresa de indústria nossa, disse, Beatriz, fui convidada para ir para o Correio. Ele era da área financeira, eu gostava, fiz economia, minha área era financeira, e ele disse, Beatriz, vamos comigo para o Correio? Eu disse, tá, vamos. Você vai comigo? Se vou. Eu era nova, trabalhava nessa empresa que meu pai sempre botava a gente para começar lá. E aí chegamos lá, tudo muito no início. E chegamos eu vou dar uma passadazinha aqui, que em 1980 teve a Rádio Mix, que é a 93.7, que foi Classe A, que foi FM Sucesso, que foi Transamérica, que hoje é a Mix. Depois a gente teve a 98 de João Pessoa e de Campina. Teve, em 1986, a empresa de televisão Correio, que é a TV Correio hoje, começou com a Manchete, depois foi com a Bandeirantes em 1992, que a gente se filiou à Bandeirantes, e aí, em 1998, eu cheguei lá em 1994. E aí, como eu estava falando, essa foi uma construção, e eu fui vendo tudo aquilo, fui começando toda aquela realidade lá, toda aquela construção, fomos construindo um prédio, fomos crescendo num ponto, fomos construindo outro, fomos conseguindo outras rádios, fomos crescendo, várias lutas políticas, lutas de mercado, crises econômicas, tudo isso, mas a gente foi fazendo essa caminhada empresarial. E nem tudo deu certo. Isso que eu quero dizer para vocês, e nem tudo foi fácil. Pelo contrário, foram várias coisas difíceis, foram vários momentos de crise, a gente tinha um comitê de crise, a gente tinha o que é que nós vamos fazer, e a gente tinha uma grande guerreira jornalista, Helena Guimarães, e que ela era sempre muito boa, né, nessas lutas, e nos pontos positivos, e em convenções, e como podíamos crescer, como a gente poder ultrapassar a concorrência. Quando eu entrei lá, a gente tinha o Jornal Norte, tinha o Correio da Paraíba, e a gente não era o primeiro lugar. Como é que a gente ia conseguir aquele primeiro lugar? Como é que a gente ia conseguir avançar? E aí teve a história e a estratégia, até na época de Alexandre Joubert, que foi justamente, vamos dar os classificados, então vamos dar os classificados de graça, vamos correr, vamos fazer aquilo, vamos tal. E aí fomos nessa caminhada até conseguir a liderança do jornal, né, também nas nossas rádios, todo esse processo. E avançando um pouquinho, porque eu quero chegar no Instituto, senão não vou ter muito tempo, a gente tem o Portal Correio, no mercado também a gente teve, na época, empresas na área de tecnologia também, a CNET, Correio Net também, e teve a revista Prêmio. Na época, a gente fez alguns eventos, como o Paraíba Fashion Week, não sei se vocês lembram, e que a gente deu também essa oportunidade do mercado de fazer um pouco dessa passagem por eventos. Eu coordenava esses eventos por foram 17 Paraíba Fashion Week, até que, saindo um pouco do Paraíba Fashion Week, a gente transferiu o Paraíba Fashion Week para a revista Prêmio, em 2009. Depois tivemos também aí a TV Maior,
Tivemos a TV Maior, uma TV em Campina Grande, que a gente faz as transmissões do São João e participa de formativamente nessa época também. Temos aí também a questão de toda a reestruturação também do próprio portal, com os novos lançamentos de sites e toda essa construção. Ao longo desse período também, a gente fazia os eventos, como a gente fazia assim, até antes um pouco da pandemia. A gente fazia o Chapéu de Ouro, que é um evento de mercado para os publicitários, sempre no final do ano, em dezembro, e o Top of Mind, que a gente dava o reconhecimento, uma pesquisa que faz o reconhecimento de mercado para as empresas, né? Eram as 5 melhores classificadas. E eram eventos que a gente fazia assim, com muita vontade, com muito gosto, justamente para que a gente pudesse estar impulsionando o mercado. E a gente vai caminhando com tudo isso, e, em paralelo a toda essa caminhada, dessa construção das nossas conquistas, e não é fácil, né? Para cada Ibope, cada 6 meses, praticamente, tem rádio, tem televisão, a gente fica nessa construção de saber se somos em primeiro lugar, como é isso. Conseguimos isso na TV Correio, várias vezes, vencendo até a Globo, na época, e também na nossa rádio, na 98 FM, conseguimos ser 11 Ibopes consecutivos em primeiro lugar. E tudo isso é construído com muita determinação, com união, com entendimento, com reuniões, com planejamento. Eu acho que tudo isso é construído quando a gente tem um time guerreiro que quer, junto conosco, ultrapassar as suas barreiras. E não é fácil, porque quando você diz assim, eu ganhei o Ibope, vou ter que ganhar de novo, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso mudar? Como eu posso me reconstruir? O que é que precisa ser modificado? Tudo isso também voltado com a tecnologia, com as redes sociais. Não é fácil, porque a comunicação sofreu bastante em termos de penetração de espaço. Mas, graças a Deus, eu posso dizer para vocês que, em termos... Eu não fiz uma apresentação assim numérica, nem de resultados, porque eu queria entrar um pouquinho também nesse empreendedorismo social. Mas, graças a Deus, nós já temos os números de antes da pandemia. E ouvindo algumas empresas, ouvindo alguns empresários, ouvindo o segmento de comunicação, não é muito fácil, porque a gente sofreu mutações, transformações, a forma de comunicar, a questão do digital, das redes sociais, tudo isso alterou, mudou. Mas a gente consegue perceber a força que tem quando a gente consegue andar pelas ruas. Meu pai é um exemplo disso. E diz, minha filha, aonde eu chego, o povo me aborda. Aonde eu chego, o povo me reconhece. Eu disse, está acontecendo um pouco comigo também, porque como eu estou precisando aparecer e mostrar um pouco mais os projetos do Instituto Solidariedade, acaba que as pessoas estão vendo na televisão e me abordam. Às vezes eu estava no Enem com a minha filha, sentada, escondidinha, porque eu fico bem quieta, para ninguém me reconhecer mesmo, mas ali a pessoa chegou e disse, você é Beatriz, né, da TV Correio? E eu disse, sim, sou. Ah, porque a gente olha assim, não sabe se é, mas eu estou vendo que é você. Você só fez... Quando você falou, eu tive certeza. Então, assim, em vários outros lugares. Então, isso mostra a força da TV, a força do rádio. Ontem nós fizemos 42 anos de uma rádio nossa, 98 FM, e essa rádio ela pega na Paraíba inteira. Então, a gente sabe a penetração dela, sabe a força dela, sabe a construção dela. Mas eu sempre tive também dentro de mim aquela vontade de que a comunicação ela precisa ajudar pessoas. E ela já ajuda informando, ela já ajuda dando a sua boa informação, mas ela precisa ir além. Esse era o meu pensamento, essa é a minha visão e esse era o meu coração. E foi aí que a Fundação Solidariedade surgiu lá atrás, há mais de 20 anos, quase 25 anos, e surgiu no meu coração mostrar as coisas boas. Vamos mostrar também as coisas boas. O que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão construindo, o que as pessoas conseguem ultrapassar, superar, vencer. Então, acho que isso vinha sempre muito forte no meu coração. E, durante 25 anos, nós fizemos a Fundação Solidariedade sempre um braço de muito apoio. Então, se chegava alguém lá no Sistema Correio, pedia um apoio, era algo bom, positivo, do bem, a gente dizia sempre assim, vamos apoiar, vamos apoiar. Não queremos recebimento nenhum, vamos apoiar. Era realmente a nossa solidariedade, o nosso apoio para aquelas obras e aquelas construções e aquelas ações boas que estavam impulsionando, tanto no rede de combate ao câncer,
como várias associações, instituições de combate à corrupção, várias e várias e várias e várias, batidas na porta em que as portas foram abertas. E aí, eu tive Covid. E tive Covid no começo, em março do 2021. E ali, naquele momento, não tinha vacina, não tinha nada. Eu já tinha esse meu coração e pedi a Deus assim: Senhor, eu estou e o Senhor aqui no quarto. Ninguém pode me ver, ninguém pode nada. Era naquele momento que você não sabe o que vai acontecer, se você vai para o hospital ou não vai. Eu tinha, inclusive, um casal de amigos que morava no mesmo prédio meu, que ela me ligou: Bia, eu estou passando mal também, você está? Eu disse: estou. Eu estava 2 dias à frente deles. E para que a gente entenda, esse casal, um deles chegou a falecer, né, o marido, nosso amigo. Então, assim, realmente era um momento em que você não sabia. Você não sabia se você ia viver, não sabia qual era seu caminho, você sabia se você ia bater no hospital e ficar ali, nem se despedir dos seus filhos, nem se despedir da sua família. E todos os seus sonhos empresariais ou pessoais batiam, né, no seu coração do que você estava querendo fazer, do que você ia fazer, do que você não ia conseguir mais fazer. Mas existe só uma coisa que vinha no meu coração muito forte. Eu dizia: Senhor, se eu continuar, eu quero fazer ainda mais. Eu quero fazer ainda mais, e multiplicar ainda mais o bem. Porque eu acredito que o bem sempre vence o mal. Então, eu tinha isso muito forte dentro de mim. E pensei, eu já vinha com essa ideia de mudar a fundação para o Instituto e mudar algum planejamento sobre ele também, com relação a ser mais ativo, participar mais de forma mais efetiva, profissionalizar mais e realmente entender aquela construção. E foi aí que, pensando, planejando, ultrapassei, né, a Covid, depois tive de novo já esse ano, mas durante um ano nós construímos o Instituto Solidariedade. Ainda aqui estou passando um pouquinho das sucursais do Sistema Correio, que é os nossos pontos, né, em todo o estado, e essas localidades que vocês estão conseguindo visualizar, acho que sim, né? Souza, São Bento, Queimadas, Mamanguape, Solânia, Itaporanga, Monteiro, Itabaiana e Guarabira. Todas elas já estão sinalizadas aí com a logomarca do Instituto Solidariedade e a marquinha também do Sistema Correio. A gente padronizou, estão todas bonitas, organizadas. E voltando, então, ao Instituto Solidariedade, desse um ano de construção, nasceu em março desse ano. Estamos completando aí 9 meses. E a gente ficou sempre se questionando: vamos planejar, vamos fazer diferente, vamos avançar. E a gente ficou pensando, como a sua empresa está contribuindo para o mundo? E é muito importante que a gente, como pessoa, contribua para a melhoria do nosso entorno, da nossa vida, de quem vive com a gente, quem sabe um pouco mais à frente também. E a gente, como empresa, também contribuir de forma a não pensar apenas na gente. Eu sei que nossos projetos, eles já ajudam muito. Meu projeto, como o projeto de cada um de vocês, empresários, ajuda as famílias que estão dentro das empresas de vocês e esse entorno todo da família. Mas a gente precisa pensar um pouco além. Eu acho que a pandemia fez um pouco dessa reflexão para quem conseguiu enxergar, porque para quem não consegue enxergar, vai continuar como se nada tivesse acontecendo, vai continuar como se nada importasse. Mas a gente sai um pouco do eu. Eu acho que essa é a nossa maior necessidade. É sair um pouco do eu e buscar o nós. Eu acho que a gente viu um mundo tão sofrido e estamos vendo. E depende de nós mudar algo. Porque às vezes a gente fica esperando que as coisas aconteçam. Mas você consegue enxergar que você também pode mudar? Você pode ajudar? Você se incomoda com aquilo que você vê? Ou já virou uma paisagem? Que a gente dizia muito isso em comunicação.
o anunciante ele precisa mudar o anúncio. Ele precisa encontrar formas diferentes, porque as pessoas acostumam. E ali fica com aquela... A gente falava muito isso no jornal, e a gente às vezes não entendia. Por que vamos dar uma dica, vamos fazer com que eles mudem. Muda, aquele anúncio, aquele não pode... Vamos mudar, formato diferente. Porque quem está vendo vê sempre aquela mesma coisa, aquela coisa vira normal. Vira algo que você passa e não sente. Então, da mesma forma, a dor do outro não lhe incomoda, às vezes, porque, às vezes, não é como você está ali, já viu tanto, mas não. Eu acho que não é isso que nós viemos para esse mundo para viver a nossa vida, nem só a nossa família, nem só a nossa empresa. Então, esse foi o sentimento do nascimento do Instituto Solidariedade. E foi focando também nessa identidade. É uma empresa de comunicação, tem um Instituto Solidariedade. Às vezes, as pessoas até me perguntavam, muitas vezes, quando eu fazia as campanhas de Natal pela Vida, a campanha de Natal Sem Fome, que era lá atrás, com a Fundação Solidariedade, e as pessoas perguntavam, você está fazendo isso porque você quer ser política? Você está fazendo isso porque você tem algum interesse? Às vezes, sim, até que cansaram, porque passaram 25 anos e eu fiquei apenas na minha missão empresarial. Não sendo contra nada, mas, assim, você não pode fazer algo porque você tem um interesse atrás daquilo. Você está fazendo algo porque você tem condições de fazer algo. Porque a sua empresa lhe dá condições de fazer algo além. Para quê? Para fazer o bem. Por quê? Porque você precisa ajudar as pessoas em recebendo nada em troca. Mas é óbvio que as pessoas hoje em dia, e o mundo, cada vez mais, têm buscado empresas que tenham responsabilidade social, que estejam comprometidas com algum propósito. Elas buscam, as pesquisas mostram, mais de 80% das pessoas querem algo ou alguma empresa que tenha alguma identidade. Com a sua identidade, que seja um propósito em algo que você está vendo construindo naquela empresa. Aí você compra com mais satisfação. Você compra entendendo que aquela empresa é responsável por um mundo melhor, dentro da sua economia, dentro da sua área, dentro da sua realidade. Então, foi por isso que nós trabalhamos o Instituto Solidariedade nos eixos do ISG, que é governança, meio ambiente, questões ambientais, e a questão de governança e a questão social. E aí nós criamos alguns programas no Instituto Solidariedade, voltado para criança, para adolescente, de empreendedorismo também. E estamos, assim, sempre buscando parcerias, projetos. Fomos por bênçãos, a gente estava conversando sobre questões de container. Para Deus, para você ver como Deus é lindo. Eu não canso de falar de Deus, gente, porque, para mim, Deus tem muitas respostas, em vários momentos da minha vida, e, por isso, eu fico sempre, assim, com essa vontade de mostrar um pouco dessa presença viva dele. E o Container do Bem, um desses projetos, foi um desses presentes que nós recebemos. A gente tinha acabado de iniciar o projeto Estudo Solidariedade quando fomos procurados por um empresário que tinha visto lá em Portugal, lá em Lisboa, eu também tinha visto aqueles contêineres nas ruas, na época da pandemia, que as pessoas começaram a deixar os locais públicos em que as pessoas poderiam doar alimentos, roupas, e eles retiravam aquilo para doar para aquelas pessoas que estavam necessitando. E ele nos procurou e disse, Beatriz, até Cristiane também, Moreira, que nos procurou. Eu pensei em você, Beatriz. Eu disse, eu não acredito, porque eu também estava pensando no projeto de container. E aí nós unimos nossas forças e criamos o Container do Bem. E o Container do Bem, ele é justamente espalhado por alguns pontos, né, da cidade de João Pessoa, para que seja mais fácil, que as pessoas possam doar alimentos, possam doar roupas. E, nesses 9 meses, a gente já conseguiu mais de 6 toneladas. Alimentamos o nosso projeto Abraçar, que nós fizemos as inscrições no início do ano, para que as pessoas pudessem estar mostrando seus projetos. Foram mais de 60 projetos inscritos, e a gente só tinha 8. A gente sempre disse, desde o começo, nós vamos abraçar 8. Então, foram abraçados os 4 aqui na região de João Pessoa, e 3 de João Pessoa, 1.
em Santa Rita, que é o projeto Multiplicação, o projeto Banho de Água Viva, o projeto de Inclusão Popular PIP e o projeto da Associação Comunitária Agrícola de Mussumago. Esses projetos, nessa grande região de João Pessoa, foram contemplados com o Container do Bem, com alimentos, com roupas, e nós estabelecemos também, cada um desse projeto, nós fomos, estudamos, ouvimos, buscamos entender o que é que eles estavam precisando, criamos uma meta, traçamos um planejamento. Nesse planejamento, nós fizemos, então, as ações. Graças a Deus, eu acho que já está quase 90% dessa meta que a gente tem que cumprir até março do próximo ano. E o Container do Bem foi um deles que ajudou também a gente contribuir para essas metas. Depois a gente tem Patos, o IEC Patos, que é o projeto Sopão Solidário, São Bento, que é o projeto da Associação da Educação Especial Mãos Dadas, em Campina Grande, que são dois, o projeto Eu Sou de Jesus e a fundação, que é da FAP, que é um projeto de oncopediatria. Eu vou soltar um pouquinho aí, acho que os meninos estão aí preparados para soltar o projeto do Container do Bem. A melhor forma de sentir as necessidades do próximo. Voluntariado é doar tempo e amor ao próximo. Solidariedade, a ação constante de contribuir com o bem. Todos esses sentimentos nos levam a um momento especial, Container do Bem. Doe alimentos não perecíveis, roupas em bom estado, no container mais próximo da sua casa. Juntos somos mais fortes. Então, esse projeto, Container do Bem, ele, na verdade, contribuiu e muito. São 9 meses. Eu digo ao meu braço direito, Andréa Formiga, eu não poderia deixar de lhe agradecer. Um coração que pulsa junto com o meu. E a gente conseguiu. Eu disse, você está disposta a entrar nesse projeto comigo? Olha, a gente não vai ter muitos recursos, a gente não vai ter muitas coisas, a gente tem um coração enorme, mas vamos construindo. E é inacreditável o que Deus tem feito na nossa caminhada, colocando pessoas e colocando projetos e realizando coisas incríveis que em 9 meses, sinceramente, eu fico emocionada. A gente vendo um vídeo hoje, a gente se emocionou junta, um vídeo que eu vou passar no final, que é inacreditável as oportunidades que a gente tem dado para crianças, pessoas que estão sendo capacitadas. A gente tem um projeto TOON, que, na verdade, vai capacitar através do marketing digital e pessoas que têm um primeiro emprego, as pessoas que têm uma condição de vulnerabilidade, mais dificuldade, a gente vai estar abrindo. E a gente lançou hoje o nosso site novo, www.institutosolidariedade.com.br. A gente aproveitou hoje, que a gente estaria aqui, e eu estou com o tempo estourado, né? Mas eu estou terminando. 1 minuto só. E a gente lançou hoje o nosso site novo, e vocês vão ter a oportunidade também de participar, de olhar, de ser voluntário, de ver o que é que as empresas vocês podem participar, de que forma. Aí é o coração de cada um, que Deus vai impulsionando e vai chamando a cada um de nós. E eu, antes do último vídeo, eu quero só deixar essa última palavra para vocês. Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiças duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro, e o que eu ofereço é superior à prata escolhida, para que a gente nunca esqueça que tudo que Deus tem para nós é sempre maior do que nós pensamos e sonhamos. E por isso eu deixo essa palavra de Provérbios 8, 17, 19. E ela sempre diz assim: não fique presa às questões materiais apenas. Trabalhe o espiritual, porque a riqueza do Senhor é muito maior. Ele aqui fala para a gente: meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que eu ofereço é superior à prata escolhida. Então, quero agradecer a vocês, deixar esse último vídeo, que é um resumozinho do que nós conseguimos realizar nesses 9 meses. Que Deus abençoe vocês todos. O sonho
Aconteceu. Deixamos a semente do bem marcar a Paraíba com contribuição e conexão. O Instituto Solidariedade, braço social do Sistema Correio, agrega valor e gera um propósito institucional. Queremos ver mais novas histórias, ser ponte, ser meio e fim. Sonhar com uma inclusão social, com cuidado e com um abraço sincero. Este sonho se torna realidade com cerca de 6 toneladas de doações recebidas e entregues em todo o estado. Fomos do sertão à zona da mata, levando esperança, sendo exemplo para tantas outras empresas. E queremos ainda mais. Instituto Solidariedade. Juntos somos mesmo mais fortes. A embaixada agradece a participação de Beatriz Ribeiro, dá um certificado, um presente e a gente vai tirar uma foto. Deus abençoe, pessoal. Obrigado.